Sejam muito bem-vindos a mais um episódio podcast Mulher Plena. Hoje nós temos dois convidados especiais, dois amigos cardiologistas e nós vamos falar sobre coração feminino. É um tema que é muito negligenciado. Muitas pessoas acham que o câncer de mama é a principal causa de morte feminina, mas nós sabemos que doenças cardiovasculares ainda ganham nesse nível aí de ranking em questão de morte. Então hoje nós vamos conversar sobre o que acontece depois dos 40, quando o estradiol cai, quando já não temos o metabolismo que responde igual antes. E eu vou trazer para vocês evidências científicas especialistas na área para que vocês entendam a importância de cuidar do coração. Hoje eu estou aqui com a doutora Ludmila Gonçalves e com o doutor José Rodrigues, que são amigos, são mentorados e são cardiologistas, e nós vamos conversar sobre isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Lud, vamos começar com você. E vamos começar anatomicamente, bem do básico. Existe diferença entre o coração feminino e masculino? Sim, o coração feminino, ele é menor, as câmeras são menores, as artérias são mais finas e, por isso, do ponto de vista microvascular, existe uma tendência maior a mulher a ter doenças cardiovasculares. Isso de forma geral. Então, isso já é explicado pela forma do coração, né? Anatomicamente, sim. E as doenças cardiovasculares, Zé Rodrigues, elas se manifestam da mesma forma ou diferente em homens e mulheres? E o que são essas diferenças? Geralmente as doenças cardiovasculares manifestam de forma diferente, né? O homem, ele já está predisposto a manifestações de doença durante a vida toda, né? Porque o homem, sempre dependendo do estilo de vida que ele leva, ele vai ter manifestações constantes. A mulher não. A mulher é um pouco diferente, porque a mulher, durante a vida fértil dela, ela tem uma proteção. Ela tem uma proteção natural por causa dos hormônios femininos, né? Então, dessa forma, durante a vida fértil toda dela, ela tem muito menos manifestações, né, de doenças cardiovasculares. Só que isso acaba quando acaba a proteção hormonal dela, que seria, né, na menopausa. Então, as manifestações são diferentes, inclusive porque até os próprios sintomas das mulheres são bem diferentes que do homem. Nós vamos falar dos sintomas depois, eu quero saber disso, porque isso é importante. Mas ainda existe, então, um mito, Ludmila, você que é mulher, de que infarto é doença de homem? Isso é mito, né? Sim, é um mito, mas ainda existe isso no povo leigo, ainda acha que a mulher preocupa pouco com essa questão? Marcela, não só a população leiga. Isso a gente ainda entende, porque vem de um passado muito arraigado em relação a estudos científicos, que até a década de 90 era baseado, os modelos experimentais, os estudos, eram todos baseados no estereótipo masculino, né? Certo. Então, eram sintomas dos homens, era a projeção do homem, o infarto como uma doença do homem de meia idade, Sim. né? Só que isso hoje, que é o que é mais preocupante, ainda é uma coisa que fica arraigada dentro dos próprios prontos-socorros. Que a mulher chega 3 a 4 horas depois do momento que o homem chega, né? Chega com um atraso de 3 a 4 horas no pronto-socorro. Pelo motivo principal, que é a negligência do próprio sintoma. Não reconhecimento Do próprio sintoma, que é o que o Zé falou sobre a diferença dos sintomas, que nós vamos falar sobre isso também. Além disso, quando a mulher chega, os sintomas não são reconhecidos dentro do próprio pronto-socorro pelos médicos. Certo. Então, você vai atrasar também, existem estudos que falam do atraso nas medicações, atraso na angioplastia. Então, a mortalidade por doenças cardiovasculares no posterior mesmo da mulher chega a 2 a 3 vezes mais do que a do homem. Com certeza, esse atraso vai atrapalhar o prognóstico, né? Com certeza. Isso daí é bem interessante, porque eu trabalho com mulheres, basicamente, né? Então, 90% do meu público é mulher. E realmente, lá no meu consultório, eu não vejo essa preocupação. Elas preocupam, se vão engordar, né? Se vai ter trombose, se vai ter Alzheimer, se vai ter câncer. Mas coração não é uma preocupação. Por isso, esse tema ser tão importante. E quando a gente fala, assim, de infarto, a ideia que vem na nossa cabeça, né, Zé Rodrigues? É um homem de meia idade estressado. É esse modelo, né? Esse modelo que foi criado mesmo, né? Porque
queira, não, o homem infarta mais cedo que a mulher, né? Sim. Então a gente tem mais acesso a isso. E os sintomas do homem é bem característico do infarto mesmo, da Uhum. literatura. Então você vai ver esses modelos, você vai ver fotos, campanhas, sempre Sempre associada à homem. imagem do homem. Né? Então as mulheres acham que estão imunes a isso, muitas acham. A preocupação Uhum. maior das mulheres, câncer de mama, Câncer de né? mama. E despreocupa disso aí, desse problema. Justamente. E também tem, querendo ou não, né, hoje ainda é assim, eu vejo que vem mudando, as mulheres se cuidam mais. O estilo de vida, se a gente for colocar na balança das mulheres, elas se cuidam mais, elas preocupam mais com a alimentação, elas praticam mais atividade física. Então, eu acredito que isso também diminui um pouco o risco, né, do quando você passa que os homens não todos, mas muitos não pensam nisso antes de uma certa idade, eles vão pensar nesse cuidado um pouco mais tarde, Com né. certeza, é cultural até, né, porque a mulher é acostumada a ter um acompanhamento, a maioria, um acompanhamento ginecológico, Isso. periódicos, então as mulheres sempre são supervisionadas com exames, de rotina, né, os homens não. Então os homens, inclusive, como não tem essa cultura mesmo masculina de fazer acompanhamento desde a adolescência, então fica um pouco mais difícil o homem procurar o médico. É bem mais Né, o difícil. homem deixa para procurar quando tem sintomas, né, e às Uhum, vezes pode ser tarde. justamente. E falando das mulheres 40 mais, né, depois dos 40, mesmo antes de chegar no climatério, mesmo antes de chegar na perimenopausa e na menopausa, a gente já começa a ter alterações hormonais, né. E qual o papel do estrogênio, do estradiol, nessa proteção cardiovascular? Lude. Então, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente pensar do ponto de vista evolutivo no Uhum. estrogênio, né? Para que serve, afinal de contas, o estrogênio? Ele é um hormônio para reprodução, né? Certo. Então, ele é importante para o implante do embrião, para a formação da placenta, e para Uhum. tudo isso precisa de estar bem vascularizado. E, inclusive, se não tiver, a mulher tem maior propensão a aborto, Aborto. né? Uhum. E então a gente pensando, né, nessa evolução histórica, essa proteção cardiovascular, ela é como se fosse um efeito colateral, né, de Aham. proteção que na realidade o objetivo é reprodução. Sim. Por isso que durante o período todo da reprodução, o estrogênio ele acaba funcionando como uma proteção Uhum. pela, vasodilatação que tem que ter, né, que é o óxido nítrico que tem essa função, pelo processo anti-inflamatório, que também Uhum. tem um processo porque a placenta não pode estar inflamada, Sim. senão vai ter aborto, então tem um processo vascular anti-inflamatório. Além disso, me ajuda aí, Zé. Esse processo Eh, inflamatório, e a pressão, né, o controle de contra a pressão pelo pressão. efeito vasodilatador, ela ajuda na diminuição, aumenta receptores de LDL a nível hepático, então consegue diminuir mais o LDL, né, o colesterol Sim, ruim, Isso é exatamente, né. uma né. das coisas que a gente observa muito na prática e que eu explico muito para as minhas pacientes, porque um pouco de aumento do colesterol depois do climatério e da menopausa, ele é esperado, por É causa bem Com certeza, justamente com certeza. biologicamente, fisiologicamente explicado, em né. todo mundo, 10 a 15% vai aumentar, né, o Aham. LDL. Eu costumo, desculpa, Não, pode falar. eu costumo brincar muito com isso aí, né, no Uhum. meu consultório sempre eu estou conversando com as pacientes e explicando isso para as mulheres, né, que eu costumo dizer que a natureza é questão natural mesmo, né, as Uhum. mulheres não podem morrer, é um fato, Sim. porque a natureza ela visa o quê? Reprodução, Reprodução. perpetuação da É. espécie, né, então as mulheres não podem, porque a gente depende muito mais das mulheres para a Pra perpetuação da reprodução. reprodução do que do homem, né, se Sim. você imaginar um cenário com 100 mulheres e um homem, continua perpetuando a natureza. Aham. Agora inverte a situação, É. né? Acabou. Então a gente Aham. precisa mais de uma. Então as mulheres, no período que ela é útil à natureza, que é o período de fertilidade, ela é totalmente protegida. Dificilmente vai conseguir ter mais mulheres do que homem. Uhum. Desculpa, Tem mais mais homens do que homens. mulheres. Uhum. Porque os homens não têm essa proteção. Os homens são, de uma certa forma, para a natureza, descartáveis, Sim. né? Já a partir do momento que a mulher perde essa função reprodutora, entra na fase infértil dela, ela Uhum. deixa de ser protegida da natureza. Então ela passa a ser igual ao homem. Então você passa a ser tão descartável quanto o homem. Então, depois da menopausa, né, que esses estradiol cai, estrogênio Isso, cai, perfeito. progesterona cai, tudo cai, né.
É uma montanha russa para baixo, mas a Perfeito. gente está evoluindo para ajudar. Depois disso, então, ela aumenta o risco cardiovascular. Aumenta o risco cardiovascular. Então eu ia deixar essa pergunta lá pra frente, mas eu gosto de coisas polêmicas, já vou perguntar agora. Então, da onde surgiu esse negócio que terapia de reposição hormonal não pode ser feita e aumenta risco cardiovascular? Eu escuto isso lá. Os cardiologistas me falam isso lá. Quando a, Acendendo de mim. quando a minha paciente chega e fala assim, ó, o meu cardiologista falou que eu não posso repor hormônio porque aumenta o risco de infarto. Eu tenho vontade de matar esse cardiologista, Dá mas a vontade de gente matar. escuta isso. Acontece que na década de 80, na década de 80, 82 mais ou menos, alguns estudos foram feitos e comprovou-se nesses estudos que havia um aumento de risco cardiovascular com a reposição hormonal. Certo. Só que, né, e nesses estudos as mulheres tinham, em média, mais de 60 anos Uhum. e um período já que não era controlado do tempo do pós-menopausa, em A que janela que iniciou essa a reposição, janela por que exemplo. iniciou a reposição. E aí depois, com a revisão, a evolução, novos estudos, foi visto que, de fato, esses estudos estavam com um viés Aham. ruim, um viés errado, né? E aí hoje o que a gente preconiza é que a reposição hormonal não é feita para a proteção cardiovascular. A gente não faz como prevenção primária ou secundária, mas na janela correta, ela diminui a morte por todas as causas, Uhum. inclusive causa cardiovascular. Isso mesmo. Essa é a maior questão. Então, se a reposição ela é feita até 10 anos após o final da menopausa, né? Que é o conceito de menopausa, Uhum. que é 1 ano sem menstruar. Sim. Ou até os 60 anos, começada até os 60 anos, ou com 10 anos de janela, é a janela que a gente hoje preconiza em que existe sim benefício cardiovascular muito bem estabelecido para a reposição hormonal. Então vamos lá, Zé Rodrigues. É sim ou não a resposta? Porque esse aqui eu quero deixar bem claro. Reposição hormonal no momento certo, com o hormônio certo e a dose certa, aumenta ou não o risco cardiovascular? A reposição hormonal não aumenta o risco cardiovascular desde que seja realizada nessa janela de oportunidade, nessa janela onde a mulher tem que entrar com a medicação, Uhum. tá? O que acontece e, como a Ludmila falou, não deve se confundir que a reposição hormonal, ela é específica para isso, para Sim. proteção cardiovascular. A mulher tem que entender que é o conjunto de Com fatores, né, que certeza. predispõe a ela a ter problema cardiológico. Então, é importante sim ter uma mudança do estilo de vida, uma qualidade de alimentação, evitar tabagismo, atividade física. Isso é importantíssimo. No entanto, as mulheres que têm sintomas pós-menopausa e que ela faça essa reposição no período correto, ela tem um benefício muito grande de proteção cardiovascular. Justamente. É o que eu falo, não existe o vilão nem o mocinho, né? Muitas vezes a gente coloca lá, o colesterol alto aumenta o risco cardiovascular. Sim, mas não é só isso, né? Se a pessoa tem um colesterol alto, mas ela tem um triglicérides alto, ela tem insulina alta, ela não pratica atividade física, sedentarismo, é uma somatória. Aqui, com a reposição hormonal, é a mesma coisa. A gente não usa a reposição hormonal no climatério com objetivo primário e único exclusivo para proteger a mulher de um infarto. Mas a gente sabe que o uso correto vai ajudá-la nessa prevenção também, Sem né? dúvida nenhuma. Muito bom. E menopausa precoce? A menopausa precoce é justamente, né, quando a gente tem fim da menstruação antes dos 40 anos. Vai aumentar esse risco por ela ter uma proteção ainda por um tempo menor? Um risco cardiovascular? Com certeza, com certeza. Como a gente desde o começo falando que a proteção cardiovascular está relacionada com os hormônios femininos, a partir do momento que eu tenho uma queda precoce, né, dessa produção hormonal, eu exponho as mulheres a maior risco, mais cedo, cada vez mais cedo em relação a isso. Sim. E essa janela, né, que vocês falaram, isso eu acho bem importante a gente deixar claro, porque na nutrologia a gente tem um conceito e que realmente eu não sei se é o mesmo, né? Essa janela de início, mas isso na nutrologia hoje é claro que a gente não precisa parar ela com 60 anos. Exato.
Eu estou falando no início, sim, essa janela é super importante, mas depois de iniciar, não necessariamente ela precisa interromper esse uso com Isso 60 anos. isso acontece porque, o porquê a gente não inicia após uma janela de sem exposição do estrógeno, Uhum, do estradiol, né, por um uhum, tempo prolongado, porque já vai ter causado lesão microvascular. uhum. Então você aumenta a chance já de aterosclerose e com certeza uma placa numa situação dessa, em que você vai aumentar muito a exposição hormonal no período errado, Uhum. né, você vai aumentar a chance de ter evento cardiovascular Sim. nesse caso. E também já perdeu muitos benefícios do hormônio, né. Porque, Exatamente. assim, ó, pensando nos benefícios como um todo, porque também a gente sabe que protege de diabetes, que tem a proteção de tumores, que melhora os sintomas, que os sintomas são muito ruins para mulheres, mas se já passou esse tempo todo, ela já perdeu também essa janela toda de Uhum. benefícios do hormônio, né. E eu acho que também uma coisa que fez confundir muito isso, e confundir a população e acaba que os médicos foi muito influenciado por esses estudos também, teve vários estudos disso também falando de câncer de mama, mas a população também, confunde isso, porque a gente está falando aqui de reposição hormonal, diferente de anabolizante. E quando a gente fala em anabolizantes, aí sim, a gente está falando em aumento de risco cardiovascular, né, Zé? Com certeza, a relação é bem diferente em relação a isso, né, criou-se essa ideia que reposição hormonal é igual ao uso de anabolizante. Não tem relação nenhuma, né. O uso de anabolizante é quando você usa quantidades hormonais suprafisiológicas, Justamente. maior do que o organismo tolera, do que a sua natureza desse organismo está adaptada a ter. Uhum, Então isso sim é prejudicial. com A certeza. partir do momento que você faz uma reposição, quer dizer, você deixar níveis excelentes, nível ótimo que o seu organismo está acostumado, isso tem um efeito protetor, Uhum. tanto de o estrogênio, tanto progesterona, quanto inclusive testosterona, Testosterona. né. A gente vê um benefício muito grande da testosterona, uma vez que ela é usada de uma forma repositora, uma forma que a Justamente. gente deixa em níveis, né, aceitáveis para o organismo. Eu falo que o óbvio precisa ser dito, né, mas a reposição, o nome já fala, repor, né, então a gente está repondo algo que está deficiente no organismo, O então nosso objetivo é mimetizar uma condição que é justamente, fisiológica. fisiológica. E a partir do momento até o momento que a gente está em níveis fisiológicos, para melhorar sintomas, para prevenir várias doenças que acontecem, osteoporose, por exemplo, sarcopenia, tudo que vai acontecendo com a perda hormonal, a gente está deixando em níveis fisiológicos e levando a benefício. Quando a estética passa acima da saúde, e isso a gente vê muito também, infelizmente, e cada vez mais nas mulheres, isso era muito mais comum em homens, né, querer Sim. ficar fortões, mas hoje a gente vê que as mulheres em várias coisas estão querendo deixar de ser mulheres, até no físico, e aí a gente passa sim a sair dessa janela de proteção e ir para o risco. Acontece muito isso, né, a estética sempre em voga, né, as Uhum. pessoas procuram não é incrível que pareça, mas as pessoas estão muito mais preocupadas com estética do que saúde. Né, esse ganho fácil, né, Uhum. as pessoas não querem mudar o estilo de vida, as pessoas querem ganhar o estilo de vida, né. Justamente. Sair da zona de conforto ninguém quer, as pessoas não querem sentir, não querem sofrer, não querem nada, então elas querem ganhar de Ganhar. presente a vida saudável junto com a estética. Quer ganhar o Isso. músculo, mas não E quer ir não lá, ó. quer ir lá malhar, não quer e isso é impossível, né, a gente tem que entender que essa mudança, né, mesmo pagando caro muitas vezes, é enganação, não Sim, existe, não porque para existe. conseguir essa mudança, ela vem de uma forma muito prejudicial, ela vai pagar com a saúde. É o que eu falo, todo mundo quer estética, né, a gente vai procurar a saúde, no fim também queremos estética, é o que eu falo lá com meus pacientes, o que a gente não pode é inverter a ordem, a Isso. estética ir acima da Não saúde, a deixa de estética é ser uma uma saúde consequência, mental, é uma né, saúde não deixa mental. de ser uma saúde mental, estar bem com você mesmo, né, Sim, estar com a autoestima elevada, isso é importante também, com né, certeza. mas não devemos seguir de uma forma correta, Correto, né, com com processos, né. processos. E a gente estava falando agora mesmo de fatores de risco, né, a gente está falando, assim, da questão do hormônio em si, mas existem muitos fatores de riscos para doenças cardiovasculares e muitos aumentam após os 40, como obesidade visceral, hipertensão, o sono que é desregulado, o estresse. Que mais? Quais são os fatores de risco, assim, que vocês reconhecem? Tem algum que pesa mais do que outros? Quer falar primeiro, Lud? A pressão alta, talvez seja a primeiro que aparece, porque no início durante a perimenopausa mesmo, quando começa a ter as alterações hormonais
e elas nem estão ainda com uma avaliação clínica em decorrências. Aquele momento em que você faz todos os exames estão normais. E Uhum. você tá cheio de sintoma e chega em casa e fala: "Eu não entendi, o ginecologista ou o endocrinologista falou que tá Tá tudo tudo bem, que certo. tá tudo certo, mas eu tô com um monte de sintomas aqui diferentes do que teria antes", né, que é geralmente privação de sono, né, a pressão aumenta um pouco, névoa mental, são sintomas que aparecem muito precocemente, normalmente, com essa pequena variação hormonal. E Entendi. aí, depois, com o tempo, a gente vai vendo as consequências disso, que é Uhum. cortisol alto, aumento da inflamação o endurecimento vascular que leva à pressão alta. Uhum. Inclusive, uma coisa interessante, que é quase 50% das mulheres, de 30 a 50% das mulheres desenvolvem pressão alta depois do início aí da perimenopausa. E tem É uma muito muito alta. alta. É, E tem uma relação, se ela teve pressão alta na gravidez, por exemplo, é maior o risco com depois? toda certeza. Hum. Pré-eclâmpsia, aliás, uma das coisas que são vistas de forma equivocada, né, ou que são subdiagnosticadas. Não se pergunta muito para a mulher durante a perimenopausa se ela já teve aborto, se teve pré-eclâmpsia. A menarca é muito Hum. importante. Menarca antes dos 12 anos de idade também aumenta risco cardiovascular. Porque tudo isso significa que já tem alteração dos Dos vasos, né, hormônios. já a doenças autoimunes também. Entendi. Então sim, se você teve pré-eclâmpsia, teve aborto precoce, teve parto, prematuro, Prematuro. aumenta risco Os riscos. cardiovascular já, intrinsecamente. Uma que a gente vê bastante, que sabe é muito dessa relação, Zé Rodrigues, é da obesidade visceral, né, aumento da Sim. circunferência abdominal, resistência insulínica. Esse eu acho, assim, vendo lá no meu consultório, tá muito presente, né. Hoje isso tem até um nome hoje, né, que, Uhum. assim, existe um nome que a gente classifica como uma síndrome metabólica, Sim, né, justamente. e essa alteração, acontece. Quando você tem uma perda de hormônio de estrogênio, você desencadeia um processo, uma cascata de desajustes, vamos dizer Uhum. assim. Então, quando você está tendo a mulher tem um estrogênio, a deposição de gordura é de uma forma. O estrogênio faz na mulher a deposição física da gordura dela, geralmente a gente chama de deposição ginecoide, Aham. né, que acaba sendo em glúteo, coxa, né, Sim, é que é o aonde famoso violão, né. violão. Só que isso acaba uma vez que acaba o estrogênio. Se acaba quando o estrogênio Que diminui triste. e acontece que a mulher começa a ter um outro tipo de deposição de gordura. Aí a gente fica meio quadrada. Fica, porque agora começa a ficar gordura, o que acontece no homem, né, porque a resistência da insulina pela baixa do estrogênio, porque o estrogênio ele ajuda na sensibilidade da insulina, Uhum. né, Sim. então as mulheres começam a ter um pré-diabetes, começa a ter aumento da insulina no corpo, né, e essa insulina em excesso ela causa hipertensão, uma vez que ela retém sódio no corpo, Uhum. tá, e além disso, ela começa a aumentar a deposição de gordura em outros locais, Sim. principalmente na região abdominal. Então a mulher para de depositar gordura no quadril, né, e nas coxas e começa a depositar gordura na região abdominal, que é a pior gordura que existe, que é a gordura visceral, porque ela libera uma série de processos inflamatórios Inflamatórios. que aumenta a adesividade de gordura nos vasos, aumenta risco de AVC e risco de infarto. Esse daí é uma coisa que a gente vê muito, observa muito as queixas, né, dos pacientes lá: "Doutora, eu nunca tive essa barriga, agora Sim, tem essa barriga", né, justamente por essa questão do estradiol. Mas eu quero dizer que é possível lutar contra isso, desde que feita uma alimentação correta e com atividade certeza. física, a gente consegue manter o shape, né. Vamos falar dos sintomas, que vocês estavam falando e eu fiquei curiosa. Os sintomas nas mulheres, então, são diferentes, né. A gente sabe, assim, os sintomas mais eh, importantes, assim, os que acontecem mais no infarto, falando do infarto em si, no homem, é dor no peito, né. O que que tem de diferente ali da mulher? Ela geralmente não é assim? Não. A dor na mulher, ela
é atípica na maior parte das vezes. E é por isso, inclusive, o atraso no reconhecimento, o pior prognóstico, Uhum. o maior número de mortes em mulheres por infarto, eh, porque a dor ela se manifesta normalmente com falta de ar, náusea, confunde muito com gastrite, Uhum. às vezes uma irritabilidade, dor na escápula. eh, então, são sintomas que não. Quando você tem infarto, é o que o Zé falou. Normalmente, você tem a imagem do homem Com a de mão no 50, peito. 60 anos com a mão no peito. É. Isso quase nunca acontece com as mulheres. E como fazer isso, Zé Rodrigues, pensando porque a Ludmila falou em sintomas ali que podem ser confundidos com uma ansiedade, por exemplo, né? E Muito são, comum. né? E E são. são. E como orientar a paciente o momento que aquilo ali pode não ser uma ansiedade, ser um infarto? Qual momento ela deve procurar um atendimento de urgência, por exemplo? Olha, isso é pouco falado, né? Então, assim, Uhum. isso é pouco, inclusive pela própria mídia, em campanhas para contra o infarto, isso é pouco mencionado para as mulheres. Então, as mulheres elas ficam meio perdidas em relação a esses sintomas. Uma vez que os sintomas são bem diferentes dos sintomas que a gente espera durante o infarto, os sintomas das mulheres podem ser muito confundidos, como diz a Ludmila, e realmente são muito confundidos os sintomas. O que a mulher tem que fazer sempre que tiver sintomas diferentes do habitual, sintomas diferentes do dia a dia, ela tem que procurar um atendimento médico. A questão é ir para afastar a doença, não é ir para procurar a doença, Sim. é ir para afastar a doença. É uma forma que ela tem de se proteger. Então é uma proteção, né? Além disso, estar sempre fazendo, porque a gente consegue evitar até 80% de mortes de infarto, uma vez que eu tenho um acompanhamento de prevenção. Porque não adianta. Até 80%. 80%. Porque não adianta só esperar chegar o sintoma e eu ficar em dúvida o que que é. Sim. O ideal, uma pessoa que tem uma prevenção, um acompanhamento cardiológico frequente, então ela já tem na mão já resultados de exames que proporciona a gente tratar ou não antes que as coisas aconteçam. E falando nisso, então vou pegar o gancho desses exames, né? Então, toda mulher, Ludmila, após os 40 anos, deve procurar um cardiologista Com toda certeza. É o ideal a se fazer. para a gente fazer essa prevenção Exatamente. diária. E aí, Anual, né? Na verdade, quando aqui. você faz os exames e os exames estão todos normais, a gente tem uma janela de tempo ali em que a gente vai fazer, não precisa, no início, Uhum, fazer todo ano. Mas uhum. o nosso objetivo é detectar os fatores de risco e quando presente esses fatores de risco, aí a gente vai enxergar mais de perto essa paciente E aí, e fazer um acompanhamento contínuo. isso que eu ia falar. E aí sim, individualizar, dependendo do fator de risco, do que deu o resultado dos exames, a periodicidade, por exemplo, desse acompanhamento. Sem Para dúvida. algumas pode ser uma vez no ano, para algumas tem que se ver a cada 3 meses. Por Sim, isso a importância de um acompanhamento personalizado. exatamente. E falando dos exames, a gente está pensando aqui, como médicos a gente acaba sabendo, mas quem está nos ouvindo não sabe. Quais são os exames mais importantes de fazer e o que que é a diferença? Muita gente confunde Holter com mapa, com teste ergométrico, com ecocardiograma. Quais são os mais importantes primeiro e o que que cada um mostra? Certo. De uma É, forma que o leigo do consiga que entender. consiga entender, perfeito. A questão maior que eu não gosto nem de chamar de check-up, né? Não, essa palavra a gente já aboliu, né? Check-up, né? Muitas pessoas falam, eu tenho que fazer o check-up. Não, tem que fazer uma prevenção, uma vez que o check-up ele é muito pouco valorizado. Uma vez que as pessoas elas procuram para atestar que elas não têm nada. Sim. E uma vez que não tem nada, elas continuam o mesmo estilo de vida. Elas esperam chegar um dia que fala assim, os seus exames estão alterados, para Uhum. elas procurarem mudar. Né? Então, elas precisam do acompanhamento frequente, de rotina, uma prevenção preventivo. Mas essa prevenção não é feita para diagnosticar a doença, é para prevenir que as doenças cheguem. Uhum. Mas para isso eu preciso de alguns exames para ver qual o risco as pessoas têm. Hoje existe vários tipos de scores que a gente faz, de Uhum. preventivo, score de riscos, que a gente consegue já atuar prevenindo as doenças, até com medicamentoso também. E então, para isso, o básico exames de sangue. E a gente consegue, através de exames de sangue, a gente consegue ver a quantidade de colesterol,
né? Como está o colesterol, a gente consegue ver a predisposição para processos, por marcadores inflamatórios, né? Pessoas que têm marcadores inflamatórios muito elevados, aumenta o risco muito grande de ter placas de gordura. Existem tipos de colesteróis, né? Então, hoje existe, por exemplo, que há 2 anos foi colocado nas diretrizes europeias, que foi levado para o mundo inteiro, que a gente tem que ter um tipo de colesterol que não era acostumado a ser detectado. E sabe-se que ele, hoje, ele é um tipo de colesterol muito relacionado a infarto. Às vezes, pacientes têm LDL, colesterol normal, e tem essa molécula É de a gordura. É apolipoproteína? a ApoB, mas a mais ApoB. importante é a lipoproteína A, Lipoproteína A. né? É a lipoproteínazinho. E ela é genética, Sim. né? Então é importante a gente ter. Não existe um tratamento específico para isso, mas a gente consegue, sabendo dessa alteração, a gente consegue otimizar o tratamento das outras causas que pode levar a isso. E eu Ela é um vejo muita marcador alteração de de risco, lipoproteína né? A no meu consultório, E é muita alteração. importante porque é uma vez que as pessoas não gostam, né? Eu ia pensar assim, a maioria das pessoas não gostam de procurar para tomar remédio, Sim. né? Então, mas você não vai no médico para tomar remédio. A verdade é essa. Sim. A medicação é uma muleta. O que a gente deixa é a última momento que a gente vai entrar a medicação. Hoje você vai no médico hoje para te orientar a mudança do seu estilo de vida. Esse é o principal remédio. Com certeza. Outros exames que é importante estar fazendo são exames que a gente detecta placas de gordura, né? Então, as mulheres elas têm que ter exames, pode sim. Hoje a gente tem muito exame de imagem que a gente consegue detectar placas de gordura, como a angiotomografia das coronárias, Doppler de carótidas invertebrais. E existem exames indiretos que a gente consegue ver alterações cardíacas que sugere a ter alterações também, do ponto de vista das coronárias, que seria um teste ergométrico básico, né? Correr numa esteira, e o ecocardiograma. Então, são testes básicos que a gente consegue fazer e detectar gordura, detectar riscos para entrar uma intervenção precoce. Isso é o que a gente fala muito de prevenção aqui, né? Nós estamos falando, eu falo no consultório, vocês também. Essa prevenção é muito importante em termos de realizar os exames laboratoriais em tempos corretos, os exames de imagem, mas a prevenção mesmo, né? E o nome já tem ali que vem a ação, é agir no estilo de vida, né? Porque só fazer exames todo ano não está modificando o nosso risco cardiovascular. Que o nosso objetivo é detectar pequenas alterações que ainda não tem nenhuma repercussão na vida da pessoa e nem clinicamente, que não precisa tomar medicação, né? Mas a gente avaliar que ali já tem, às vezes, pequenas alterações ou marcador genético, como a lipoproteína A, que nos indica que no futuro, às vezes a pessoa tem 18 anos, não está nem no nosso objetivo aqui, que é 40 mais, mas uma pessoa que vai fazer o exame preventivo pela primeira vez com 18 anos, que tem uma história familiar já positiva para doença no coração precocemente, e a gente detecta uma lipoproteína alterada, a gente já está enxergando essa pessoa com 60 anos de idade. Então, antes de acontecer qualquer coisa, ou pequenas alterações nos exames, como o Zé falou, que nos dá indício de alterações futuras, e não de uso de medicação. Mas a gente precisa ter estratégias para mudança de hábitos dessa pessoa. Isso, pode terminar. E essa mudança de hábito nada mais é do que, né, a necessidade de atividade física, a mudança na alimentação. A gente tem estratégias hoje para ajudar do ponto de vista até psicológico, para ajudar a pessoa a fazer mudanças gradativas. Afinal de contas, você não acorda num dia, de repente, dormindo 3, 4 horas por noite, todo estressado, comendo mal, com excesso de peso. Você não acorda um dia e fala a partir de aí, porque as pessoas fazem isso, né? Elas querem, de repente, uma fórmula mágica. Virar a chave, né? Virar a chave e mudar da noite para o dia. Isso não existe, né? E isso daí é muito importante, porque a gente... e vem mudando isso, eu vejo que os pacientes vêm mudando, né? A própria informação vem colocando essa questão da importância do paciente ser ativo nessa prevenção e
procurar, não ficar só esperando, porque antigamente, por isso que eu aboli e falo pra vocês abolirem o nome check-up, porque ficou muito assim, se eu fizesse meu check-up todo ano, eu tô protegido. Sim. Eu faço meu check-up todo ano, mas eu continuo fumando, bebendo álcool, ingerindo álcool, não praticando atividade física corretamente, não tá prevenindo nada, você tá Na só verdade, olhando, você tá só esperando o acontecer. momento para dar errado, Né? né? Bem isso. Vamos falar então um pouco de exercício físico. A literatura é clara. Qual o melhor exercício físico para proteger o coração? Vamos falar, exercício físico, o melhor exercício físico para proteger o coração é o exercício que você consiga fazer. A Porque é verdade sair do essa. sofá. É sair do sofá. É o exercício que te traga conforto, o exercício. É difícil às vezes você falar nisso, né? Porque a mudança do estilo de vida, sair da zona de conforto e colocar uma vida ativa, não é fácil para a maioria das pessoas, Sim. né? Não é fácil para a maioria das pessoas. Mas o exercício que se deve fazer é o que você consiga. Mas o ideal, né? Vamos dizer assim, qual o melhor exercício fazer? É uma associação. Tá? A gente deve fazer exercício aeróbicos, tá? Associado a exercícios existidos, né? Que ganho de massa muscular. Isso é importantíssimo, o ganho de massa muscular. A gente pergunta, escuto muito no consultório, perguntando fazer o cardio, né? Qual que é mais importante, o aeróbico ou a musculação? Olha, os dois são Uhum. importantíssimos, os dois. E eles se completam. Com Tá? certeza. Eles se completam. O exercício existido, o ganho de massa magra, o ganho de músculo, ela é muito importante, tá? E ele deve ser, as mulheres 40 mais, elas devem sempre ter exercícios existidos, tá? Porque depois com a perda de hormônio, elas começam a ter perda de massa magra, começam a ter perda de massa óssea. Sim. Então a tendência da mulher é perder essa proteção muscular. Né? Então, exercícios existidos que ganhem músculo, ela é fundamental. Uhum. Você vê muitas pessoas, mulheres com dificuldade, senhorinhas com dificuldade para andar, medo de queda, e quando cai até quebra, né? Tem Sim. fraturas. Então, para eu ter essa melhora, eu preciso ter ganho de massa magra. E as atividades aeróbicas, ela é importantíssima, porque elas E dão o ganho de massa magra também protege, inclusive, e muito contra a resistência insulínica. Com Então, certeza, você evita com diabetes certeza. também. Melhora o metabolismo, diminui a gordura, né? Gordura visceral. O músculo, ele aumenta o metabolismo. Exato. E a Né? gente sabe que a sarcopenia é uma das principais causas, né, de morbimortalidade, né, depois do envelhecimento, porque perde tudo e inclusive perde autonomia, né? Quando você não tem músculo, Com você não consegue certeza. levantar do sofá, Não andar, consegue fazer as atividades habituais, básicas. básicas. E o cardio, tão importante quanto ter o cardio, o exercício aeróbico, ele melhora muito a proteção cardiovascular, Sim. tá? Ela é fundamental para a proteção cardiovascular. As diretrizes, né, a Sociedade Brasileira de Cardio, ela preconiza um tempo mínimo de exercício semanal, no mínimo 150? 150 minutos semanais de Uhum. atividade cardiorrespiratória, cardiovascular, né, exercícios aeróbicos. E sem falar que os aeróbicos também melhoram muito a sensação de bem-estar, né? Porque libera mais serotonina, adrenalina, que é melhor depois que você termina, por exemplo, uma corrida. Essa sensação ali, isso ajuda muito na saúde mental também, né? É um ciclo virtuoso, né? Uhum. Porque se você começa a fazer atividade física e você não precisa começar, como o Zé falou, você não começa fazendo 150 minutos de atividade. Tá no sofá o dia inteiro, de repente você não começa com 150 minutos de atividade física semanal, nem fazendo 3 vezes por semana musculação. Uhum. Você vai começar aos poucos e vai aumentando. À medida que você vai conseguindo fazer isso, você vai falar, nossa, tá tão difícil conseguir e eu tô conseguindo, e aquilo tem um poder tão grande de autoeficiência e Uhum. de acreditar em si próprio, que você já vai mudar também a alimentação. O fato de você fazer atividade física já vai melhorar a qualidade do seu sono. Com Isso diminui. certeza. Então é um ciclo virtuoso, né? E eu Com falo certeza. muito com o paciente, porque como o Zé Rodrigues falou, é o que eu falo lá, principalmente para as mulheres 40 mais, né, que eu atendo diariamente. Sai de lá com receita médica de musculação, porque a maioria das mulheres não gostam. Então, ninguém chega lá amando, muito difícil, mas a maioria não gosta e tem uma resistência. Eu falo, não é sobre querer, é sobre ter que, né? Tem que fazer musculação, não tem como. Se quiser ter um envelhecimento saudável, precisa ganhar massa muscular e a perda é muito grande depois dos 40. Mas, às vezes, elas não vão fazer naquele momento, porque elas não estão fazendo nada. Então, assim,
Tá fazendo nada? Qual que é o exercício que te dá mais prazer? O exercício que me dá mais prazer é dançar. Então vai dançar, pelo menos para iniciar, para começar a ter isso, para depois ir para musculação. E tá tudo bem. Mas a gente precisa orientá-las do que é o melhor, né? Mesmo que elas não consigam fazer o ideal naquele momento. Com toda certeza. E com o tempo a gente chegando no ideal, porque no fim das contas, né, a gente fala que VO2, que é o quanto o oxigênio é carregado dentro do pulmão, Sim. que você consegue, falando de forma leiga, absorver, né, captar Captar. esse oxigênio ali. Quanto mais oxigênio você consegue captar ali e levar para as células, melhor é o resultado da atividade física. Então, para isso, você tem que ter uma atividade física gradualmente aumentada, vamos dizer assim. E a gente brinca que o VO2, brinca não, na verdade, o VO2 ele tem uma relação direta, o aumento do VO2 tem uma relação direta com a diminuição de mortalidade por todas as causas, né? Uhum. Então, você fazer atividade física e ir melhorando gradualmente com o tempo, o rendimento, o tempo, a intensidade, ele é mais potente que qualquer medicação E da consegue prevenção. alterar. Você vê pessoas que estavam sedentárias usando remédio para pressão, diminui ou até podem parar, né, de Sem tomar dúvida. remédio para pressão, por exemplo. Isso é muito interessante. E uma coisa que você falou, que é bem importante, que às vezes quando a pessoa começa a entrar nesse ciclo, é um ciclo que passa a ser virtuoso. Ela já começa a prestar mais atenção na alimentação também. E a gente sabe, né, que açúcar é ruim para todo mundo, que piora a insulina, que tá piorando a insulina vai piorar, aumentar risco cardíaco, né? Gorduras trans, tudo isso. E o álcool? Tomar uma taça de vinho aí todo dia, é mito ou verdade, Zé Rodrigues, que melhora a saúde cardiovascular? A maioria das pessoas usam isso, né? Usam isso falando assim: tomar vinho, o vinho ele tem uma proteção cardiovascular importante. Aham. Então, tô tomando vinho como proteção. Sim, existe um trabalho europeu, né, ali da região do Mediterrâneo, que viram sim a associação do vinho à melhora de proteção cardiovascular. Só que a gente tem que entender uma coisa, é outro tipo de população, né? Uma Uhum. população que o vinho ele está na mesa das pessoas desde criança. Aham. Então, além do vinho, existe sim outros tipos alimentares, existe as gorduras insaturadas, existe ômega 3, ômega 6, os peixes de água fria. Então, assim, existe O estilo de um vida conjunto também de das estilo de vida. Então, eu escuto muito falar que o vinho ele protege, protege. Sim, ele tem uma proteção, só que às vezes é bem diferente do jeito que a maioria das pessoas usam, né? Então, a forma que se usa a bebida, muitas vezes é deletério, é prejudicial. Eu sou a favor de forma equilibrada, a gente ter uma vida normal, né. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter nossos prazeres, né, no estresse, tudo que a gente passa, tudo que acontece no dia a dia, nós temos que ter nossos prazeres. Então e de uma certa forma, muito das bebidas e alimentação, elas foram, assim, execradas, né, como se não pudesse comer nenhuma gordura, como não pudesse beber nada de álcool. Não, não é bem assim, não é bem assim. O que acontece com as pessoas, a maioria que elas só bebem, bebem e não faz exercício, não tem um estilo de vida saudável, às vezes fumam associado, ou Uhum. comem, comem, comem e não muda a vida, né, não tem atividade física, hoje come gordura, não faz exercício, pede muito iFood, hoje a tendência tudo é levar a gente para esse O mundo, mais né, rápido, né? mais rápido, né, Mais esse prático. prazer rápido, né, essa dopamina mais rápida. É. A questão do vinho, né, a gente sabe que é a questão do resveratrol, né, que é um Sim. antioxidante, que tem a proteção, mas ela tem o álcool, Ela né, tem um álcool, então excessos, então a gente tem que tomar muito cuidado com excessos, como tá, tudo. com excesso. Então, eu sou a favor que tenha bebida sim, possa ter, desde que seja em equilíbrio. Eu sempre falo lá para mim que o equilíbrio, né, nesse caso, de exercício físico, de alimentação, de álcool, que eu falo com minhas pacientes que nesse caso, o equilíbrio não é 50-50. Falo para elas que o equilíbrio é 90-10. Isso, 90% do perfeito. tempo bom, fazendo o que vai trazer benefícios, exercício, atividade física, e nos 10% a gente se A permite. gente entende como da forma que nos dá mais conforto, Sim. né, mas o real é esse, o equilíbrio é assim mesmo, né, 90-10. Então, 10% a gente pode se permitir uma taça de vinho, um chocolate, né? Perfeito, perfeito. Então tá bom. E falando da questão dos suplementos um pouquinho. A gente sabe de alguns suplementos que têm, né, trabalhos mostrando benefícios na saúde cardiovascular. Ômega 3, magnésio, coenzima Q10.
Como que vocês, né, pode me responder um, depois o outro, fazem na prática diária com a relação a esses suplementos? Utilizam ou não? De que forma? Sim. Primeiro, a gente não faz isso de forma aleatória. É sempre guiado por exames, Sim. né? Então, nunca vou indicar ninguém ir na farmácia e comprar os suplementos e Que a sair amiga tá usando tomando. da mesma forma que a amiga está tomando. A suplementação guiada, ela tem sim muitos benefícios cardiovasculares. O ômega 3, por exemplo, o que é vendido em farmácia, ele não tem nem. Você tem que tomar 30 cápsulas por dia para chegar na dose que seria indicada para, no caso de ter benefício cardiovascular. Uhum. E quando é que tem esse benefício? Em casos específicos, em que a mulher, a gente está falando de mulher 40 mais, e realmente um perfil em que tem o triglicérides mais alto com o HDL, que é o colesterol bom, Uhum. mais baixo, e o LDL, que é o colesterol ruim, mais alto. Sim. Então, muitas vezes, se essa pessoa já tem outros fatores de risco e um colesterol muito alterado, e você usando estatina não consegue chegar na dose ideal, Uhum. e o triglicérides continua alto, é aí que entra o benefício do ômega 3. Do ômega 3. Então, assim, eu até falei de uma forma mais técnica, Sim. mas até para demonstrar que não é um negócio falar assim, ômega 3 tem benefício para diminuir risco cardiovascular. sem- Sempre, não tem. E sem falar que, né, que eu falo muito do ômega 3, é isso, porque muitas pessoas procuram muitos suplementos por preço, e principalmente em relação ao ômega 3, não adianta comprar o ômega 3 que tá de promoção lá na farmácia da rede, né? Isso, e nem é qualquer ômega 3, ainda porque tem o ômega 3 com EPA, EPA e DHA. DHA. Justamente. É com EPA puro que Uhum. os estudos foram feitos. Para pressão cardiovascular, que o DHA é para questão mais cerebral, né? Então acaba a gente botando isso. E- Você usa algum no seu dia a dia, Zé Rodrigues, como coenzima ou magnésio? Sim, eu uso, é o que acontece muitas vezes é que nós somos baseados em trabalhos científicos, Sim. né? E muitos dessas suplementações não têm Sim. evidência científica para uso. Eu costumo dizer que a gente vê resultados. Apesar Uhum. de não ter evidência científica comprovada, alguns sim a gente vê resultados. Não sei se tem um efeito placebo aí, alguma coisa. As pessoas sempre querem suplementos, né? As Uhum. pessoas procuram suplemento umas vezes que ela acha que a saúde está ali ligada ao suplemento. É mais fácil. Eu tô acordado, não preciso nem sair da cama. Eu tomo meu Uhum. suplemento ali do lado da cabeceira da minha cama e resolvi meu dia, né? Seria muito fácil assim. Então, uso suplementos, tá? Mas eu deixo claro que os suplementos são suplementos. Justamente. Igual a gente tá falando Né? de reposição, E né? são suplementos. Se você não tiver uma vida adequada, uma vida saudável, estilo de vida, com atividade física, com tudo, ele não tem valor nenhum. Existe um suplemento em específico que esse aí tem trabalho, estudos, que esse eu procuro usar para todo mundo. Esse aí eu não tenho dúvida do benefício que é a creatina. Creatina, com Né? certeza. A creatina é relacionado ao maior desempenho físico, melhora diminuir de fadiga muscular, aumento de massa magra, né? Está relacionado, tem trabalhos mostrando relação creatina até diminuição de Alzheimer, Sim. né? Então, assim, é um que eu não tenho restrição para usar, tá? Hoje é o que eu falo muito com os pacientes. Falo, hoje, o suplemento que mais tem trabalhos científicos é a creatina. Então, assim, o uso diário é recomendado, né? E como a gente estava falando, o suplemento é a mesma coisa que a gente estava falando da reposição. Então, o suplemento é suplementar, ele nunca vai substituir uma atividade física, uma alimentação regular, né? Ele não vai substituir isso como diminuição de fatores de risco. Ele vai ser algo a mais a ser colocado de uma forma individualizada. Exatamente, tipo, como por exemplo, né, a creatina, que tem um monte de trabalho, mas o benefício maior é se a pessoa faz atividade física. Sim, Né? Sem atividade física, a creatina não exerce esse mesmo papel. Coenzima Q10, mesma coisa, a gente pode dizer assim, apesar de não ter evidências, né, grandes evidências para isso, eu uso magnésio e coenzima Q10 e eu vejo excelentes resultados, uhum. mas sempre quando estão associados ao básico, Que é o a bem atividade feito, né? física e alimentação. Se fazer um básico bem feito, o É resto bem é isso. suplemento, né? E dormir pouco, a apneia do sono, falando um pouquinho mais desse pilar sono e estresse, né? Dormir pouco, a apneia do sono, estresse, realmente aumenta o risco cardiovascular? Quer responder?
Quero. Aumenta, com toda certeza aumenta o risco cardiovascular, que dormir pouco, aumenta níveis de adrenalina, aumenta níveis de cortisol, e a gente já falou aqui ao longo desse tempo que o cortisol ele aumenta o processo inflamatório do organismo. Sim. Então dormir pouco desencadeia toda essa cascata de aumento de risco cardiovascular, aumento de diabetes, aumento além disso, a gente ainda tem a dificuldade de diagnóstico, que é feito tudo isso, a gente não conseguiu corrigir, não detectou a questão com o sono, a gente ainda tem, que você falou da apneia do sono, Uhum. o fato de, na mulher, a apneia do sono também é muito diferente os sintomas, né? Não se apresenta Justamente. da mesma forma. Por isso que uma noite de sono que não que é reparadora, né, já precisa ser avaliado justamente para ter esse diagnóstico correto, né. Exatamente, porque o sono vai ficar picado, Uhum. você vai acordar irritado, mas você não vai ter classicamente aquele negócio de ronco alto, Uhum. de acordar assustado parecendo que tá, sei lá, saindo do fundo do mar, Aham, que teve algum né, que pesadelo, teve um né. pesadelo. Mesmo. O, o cortisol elevado, ele é um grande vilão para nossa Sim. vida de hoje em dia. Não só o sono defasado, não só o sono ruim aumenta o cortisol. Os estresses, Uhum, as vidas do dia a dia, do Uhum. cotidiano aumenta muito o cortisol. E ele é muito prejudicial. O cortisol elevado, ele é muito prejudicial, uma vez que a base de formação do hormônio do cortisol, a Uhum. base é a mesma base de formação de vários hormônios, Sim. né? Então, uma vez que eu subo o cortisol, eu diminuo a produção de alguns hormônios Uhum. primordiais para as mulheres. Eu falando em homem e mulher, mas no momento Sim. atuando em mulher. Então, a gente diminui, a mulher que tem um cortisol muito elevado, ela tem uma queda, principalmente de progesterona, Uhum. E né? aí, acorda mais ainda à noite e fica mais Mais irritada ainda. estresse, porque a progesterona ela dá uma calmaria, né, o hormônio da Uhum. calmaria da mulher. Ela aumenta mais estresse, é um ciclo, né, aumenta mais, baixa muito a testosterona, né, Sim. porque aumenta a cortisol, baixa a testosterona, baixa a progesterona e aumenta o estresse, diminui o libido. Sim. Então, olha a importância do controle do cortisol em relação a isso. O sono é fundamental, que você vai no seu médico, ele te pergunta sobre o seu sono, é uma coisa que tem que ser questionada sempre, Sim, né. com Como é o certeza. seu sono? Que ela é fundamental no equilíbrio das outras coisas, né. Sem o sono adequado, você não tem atividade física adequada, sua alimentação não é adequada, você é compulsivo, você é cansado. Uhum. Então é importante, Irritado. irritado, é importantíssimo o controle de estresse, de fatores e de sono. Mesmo. Agora vamos para um bate-bola rápido, vocês só podem responder se é mito ou verdade, hein. É rápido? Vamos lá. Lude, café faz mal para o coração? não, e sim. Não, é mito ou verdade? É mito. Em doses. Em doses aceitáveis, não faz mal não. Quem é magro, Zé Rodrigues, não infarto? Mito. Mito. Pressão 14/9 é normal? Não, mito. Colesterol nossa, essa aqui é mito ou verdade, hein? Mito ou verdade? Colesterol alto sempre precisa de remédio? Mito. Pode explicar um pouquinho essa, Tá. Zé? Muitas vezes, né, como sempre batendo na tecla de mudança do estilo de vida, né, o colesterol alto não necessariamente é uma alteração para o resto da vida. Sim. A gente tem a maioria das pessoas, ela tem um autocontrole sobre o colesterol, né. A única coisa que a gente não consegue mudar na nossa vida, a gente tem que entender, eu costumo falar é a idade. É, isso O não re tem jeito. Isso a gente não consegue. O resto a gente tudo consegue mudar na nossa vida, tá. Então, o colesterol alto, inicialmente, a gente tem que avaliar o motivo. Alimentação inadequada, às vezes até causas hormonais. Por exemplo, você tem alterações de tireoide, hormônio tireoide, pode subir o colesterol, Sim. né? Então a gente ajusta o hormônio da tireoide e o colesterol normaliza. Então existem vários fatores. Excesso alimentar, principalmente excesso de gorduras saturadas, estilo de vida, tudo isso pode subir o colesterol. No entanto, grande parte, alguma grupo de pessoas, elas têm uma relação do colesterol, tem relação genética. Uhum. Um aumento do colesterol de forma genética. Esse não tem É como. hipercolesterolemia Aí, familiar, isso, né? esse tem que ser usado medicação, porque eu não vou conseguir mudar esse colesterol baseado só em mudança do estilo de vida. Então, mas a gente tem o tempo de testar, a gente tem o tempo de mandar. Eu inicio com remédio sempre colesterol alterado? Não.
Eu inicio com uma mudança de estilo de vida. No entanto, eu vejo que com a mudança de estilo de vida, se o colesterol não baixar, pode ter relação. Importantíssimo, história familiar de infarto. Uhum, História familiar de infarto é sempre importante você investigar. com Se você tem certeza. vô, tio que infartou, independente de ser homem ou mulher, você tem que investigar sempre. Então, se a mulher chegou lá, tá com colesterol alto, mas tá sedentária, não pratica atividade, Perfeito. tá com alimentação ruim, eu não preciso iniciar a estatina De imediatamente, né? Eu de posso orientar as mudanças e reavaliar. E reavaliar, é tudo um acompanhamento. Justamente. Vamos continuar, mito ou verdade? Mulher ativa, pratica atividade física diariamente, não precisa realizar os exames preventivos? Mito. Quem faz reposição hormonal, Zé Rodrigues, aumenta o risco de infarto? Mito. E palpitação, taquicardia, sempre significa doença cardíaca? Mito. Mito. Ah, eu adoro isso, porque a gente fica muito assim. Hoje eu falo que a gente está num momento de muita informação. Só que as pessoas estão desinformadas. Tanta informação que a gente tem. Por quê? Porque não sabe as informações de qualidade, né? Então, trazer especialistas é justamente para isso. Porque por mais que eu estudo e sei um pouco de coração, eu sei muito menos que vocês. E aí a gente traz isso e não deixa a mulher 40 mais ficar pensando somente como a blogueira ensina. Ô, Marcelo, posso fazer uma ressalva? Que eu acho que é Claro. bem importante isso. Existem as contraindicações de reposição hormonal? Sim, Sim, vamos falar. existe sim as contraindicações de certeza. reposição hormonal. Não é toda mulher que tem que obrigatoriamente Assim como repor. tem indicação, tem as Tem as contraindicações. contraindicações. Então, tem grupo de pessoas, grupo de mulheres que não dá para fazer reposição por alguns efeitos colaterais, por alguns efeitos que podem ser prejudiciais à mulher. Uhum. Tá. Sabe uma coisa que eu falo, uma frase que eu uso muito no meu consultório é: reposição hormonal não é para quem quer, é para quem pode. Realmente, é É isso mesmo, ótimo. é para quem pode. Bom, vamos finalizando aqui. O papo tá muito bom, mas a gente precisa finalizar, né? Me conta, vou deixar primeiro a Ludmila, depois o Zé Rodrigues. Mas se você pudesse orientar hoje uma mulher, né, 40 a mais, para ela proteger o máximo de coração, o que você recomenda para elas? O que a gente falou o tempo todo aqui, que é fazer atividade física, o exercício feito é melhor do que o preconizado, então a gente tem sempre que começar por algum lugar, começar a repensar e a reavaliar o que você come, o que você coloca para dentro de si, né, o que tem, afinal de contas, isso vai fazer parte da gente. Uhum. A forma como você lida com as pessoas, sobre, o estresse, sobre, que é um grande fator de risco também. Uhum. Então é você repensar, parar e pensar sobre aquilo que você faz por você. Isso vai ajudar muito as mulheres depois desse tempo, porque eu vejo muito lá que depois dos 40, por que a gente fala muito dos 40? Claro, tem marcos fisiológicos, estradiol, tudo, mas é um momento que geralmente a mulher já pode olhar um pouquinho mais para ela, né? Os filhos já cresceram um pouco, ela já tá numa estabilidade profissional, então esse olhar, né, vai ajudar com certeza nas proteções das Sim, doenças. sem dúvida nenhuma. Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, Zé, para as mulheres que estão nos ouvindo? Se priorizem, né? As mulheres é abrir mão de muitas coisas da vida dela pessoal, pelos filhos, pelo esposo, pelo trabalho, pela casa. E as mulheres se colocam em último lugar na sua prioridade, né? E a gente tem que entender que se a gente consegue fazer tudo isso, a mulher consegue ajudar todo mundo e fazer tudo para casa, desde que ela esteja bem para isso, Justamente. né? Então, para as mulheres, se priorizem. Tenha seu momento, se dedique a você mesmo, pelo menos 1 hora ao dia, né? Esquece tudo e enxergue só você, tá? Isso mesmo. Quero agradecer, doutora Ludmila, doutor Zé Rodrigues, aqui pela participação no podcast Mulher Plena. Com certeza nos acrescentou muito. Muito obrigada. Eu que Eu agradeço. agradeço o convite. E para você, mulher 40 mais, que ouviu esse podcast, você com certeza já entendeu que cuidar do coração é essencial e que o infarto, a angina, ela vem muito antes. É sobre escolha diária. E é isso. Escolha você, escolha a sua saúde diariamente. Se você curtiu, envia esse link para outras amigas, já se inscreve aqui no canal e na próxima teremos outros assuntos muito interessantes para vocês. Muito obrigada.